capítulo de número 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Se você viu que o irmão do lado não trouxe Bíblia, chame ele para ler. Tem Bíblias aí atrás. Se vocês puderem me ajudar entregando para quem tiver senha. Isaías capítulo 6. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha que coisa linda. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos lá? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. De novo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ó, se você quer ir para o céu, já vai se acostumando, porque lá no céu, quando você entrar, você vai ouvir, você vai lembrar de mim, você vai lembrar da minha pregação, você vai ouvir os serafins dizendo exatamente essa frase: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai acostumando, hein? Glória a Deus. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. 8. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A voz de Deus dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Qual é a frase? Vamos juntos? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia a mim. Tem coragem de dizer isso nessa manhã? Amém? Tem coragem de levantar sua mão, aleluias, e dizer isso: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos todos juntos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode aplaudir ao Senhor essa manhã, bastante alegria. Glória a Deus. Feche os teus olhos, fale conosco, Senhor, nesta manhã. Revela a tua palavra aos nossos corações, nos abençoe, nos faça sensíveis à tua voz. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Olha para cá. Chamado de Isaías. É um texto clássico do Novo Testamento e de muita importância, porque Isaías, ele é um profeta na tradição dos judeus, um profeta considerado importante. Ele é um profeta chamado profeta messiânico. Por que o profeta messiânico? Porque ele foi um profeta que, entre as profecias que ele trouxe, algumas
algumas delas ele trouxe falando do nosso Messias, do nosso Salvador, falando do nosso Yeshua. Isaías, ele era um profeta que era ligado à corte daquela época. Quando a gente estuda os profetas, quando a gente estuda o que nós chamamos de profetismo, nós estudamos que existem algumas categorias de profetas e algumas formas de nós categorizarmos os profetas. Um exemplo: existem os profetas que têm escritos e os profetas que não têm escritos, e não são mais ou menos importantes. Os maiores profetas de Israel não escreveram. Elias e Eliseu. Não tem livro de Elias. Pelo menos canônico nós não temos. Livro de Eliseu. Então existe essa forma de você categorizar. E também existe a forma de você categorizar os profetas dizendo profetas da corte e profetas camponeses. Profeta rico e profeta pobre, seria tipo isso. Isaías era da alta classe, diferente de Jeremias. Jeremias era mais do povo, era camponês. Daniel, por exemplo, alta classe. Ezequiel, alta classe. O profeta Isaías era da burguesia daquela época. Ele era primo desse rei Uzias. E diz o texto do capítulo 6 que no ano que Uzias morre, ele teve visões, ele ouviu o chamado de Deus. Existem algumas formas de Deus se revelar. Nós temos profetas que eles escreveram seus relatos baseando-se em visões que eles tiveram. Um profeta que teve muitas visões foi o profeta Jeremias. Eu vejo um vaso, eu vejo uma vara de amendoeira. O profeta Ezequiel, eu vejo uma roda cor de âmbar. Eu vejo seres espirituais nessas rodas. Eu vejo um rio que sai do trono de Deus. Ezequiel, eu vi um vale de ossos secos. Existem profetas que eles foram mais auditíveis. Eu ouvi o Senhor me disse, o Senhor falou comigo. Leia Ageu, por exemplo, é a voz do Senhor dizendo para o povo, usando a boca de Ageu. E nós temos profetas como Isaías, que eles tiveram tanto visões, como também eles ouviram Deus. Queridos, eu particularmente não tenho muitas visões espirituais. Eu não sou um pastor que você me ouve dizendo assim, Deus me mostrou, eu vi. Eu não sou muito disso. Eu não sou de contar muitos sonhos. Deus me deu um sonho. Não. Mas eu ouço Deus falar comigo. E glória a Deus por isso. Isaías ouviu e viu. Na verdade, Isaías, no capítulo 3, ele teve audição, visão e tato. Audição, ele ouviu Deus. Olhe para cá. Audição, porque ele ouviu Deus. Visão, porque Deus mostrou. E tato, ele foi tocado por Deus. Isaías foi privilegiado. E o capítulo 6 de Isaías, ele é fundamental para nós compreendermos o ministério profético dele. Porque aqui nós temos o chamado de Deus para a sua vida. Eu quero falar um pouco desse chamado. Quando
Quando eu disse, alguns instantes atrás, acerca das palavras que são chamadas palavras-chave do texto, algumas palavras, elas saltam aos meus olhos, lendo o capítulo 6 de Isaías. E uma das palavras que mais me chama a atenção é a palavra santidade. Diga comigo, santidade. Chamado tem a ver com santidade. A segunda palavra-chave que salta aos meus olhos, lendo esse texto, é a palavra fogo. Chamado tem a ver com fogo. Diga comigo, chamado tem a ver com fogo. Uma terceira palavra-chave que tem nesse texto é a palavra tocar. Chamado tem a ver com tocar. O chamado está também ligado ao toque de Deus. Nós somos tocados por Deus. E uma outra palavra-chave que eu encontro nesse texto é a palavra enviar. Chamado tem a ver com envio. Quem entendeu? Diga amém. Eu citei algumas palavras: santidade, repita comigo: santidade, fogo, tocar e enviar. Você pode ler esse texto, capítulo 6. Você vai encontrar essas palavras aqui dentro. Você pode ler Ezequiel, capítulo 1, chamado Ezequiel. Você também vai encontrar essas palavras lá em Ezequiel. Essas 4 palavras você encontra em Ezequiel, capítulo de número 1. O cenário muda. Isaías estava no templo. Ezequiel estava na beira do rio Quebar, lá na terra dos caldeus. O cenário muda, mas a forma de Deus falar foi igual. Ezequiel foi tocado, Ezequiel foi tocado, Ezequiel ouviu, da mesma forma Isaías. Quando Deus começou a ministrar no meu coração acerca dessa palavra, Deus me fez entender que a minha última pregação do ano para obreiros, para pastores desta igreja, era de extrema importância, porque nessa manhã Deus vai chamar pessoas aqui nesse lugar. Nessa manhã Deus vai dar visões para pessoas aqui nesse lugar. Nesta manhã Deus vai falar no coração de pessoas aqui nesse lugar. E mais ainda, aqui nessa manhã Deus vai tocar em vidas. Você será tocado por Deus nesta manhã. Você vai ouvir Deus falar com você nesta manhã, e você verá a glória de Deus aqui sobre a tua vida aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. E para nós ganharmos tempo, para nós compreendermos o chamado de Isaías, eu estou só aqui introduzindo. Agora, para nós olharmos para o chamado de Isaías, nós aprendemos lições desse texto. Porque existem alguns chamados na Bíblia. Nós temos exemplo na Bíblia que Deus chamou uma família. Deus chamou uma família. Nós temos exemplo na Bíblia de Deus chamando um casal. Então a passagem de Ló, que a mulher dele foi chamada, Ló foi chamado, mas ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Mas o chamado era para eles dois, mas ela ficou. Nós temos chamados individuais na Bíblia. Nós temos Pedro sendo chamado, nós temos os profetas sendo chamados. Nós temos exemplo na Bíblia que Deus chamar uma nação inteira. Nós temos Nínive sendo chamada por Deus, leia lá em Jonas. Nós temos Israel sendo chamado por Deus para ser a nação eleita
envia o nosso Messias Salvador, chamado para a nação. Aqui nós temos o chamado de Isaías. Isaías estava no templo e diz a Bíblia que aquele lugar foi tomado da glória de Deus. Ele teve visões de serafins. Serafins são anjos. Serafins, nós temos essa única menção na Bíblia acerca deles. Serafins, eles estão perante o trono de Deus. São anjos que possuem 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 eles tampam os pés, e com 2 eles tampam a sua face. E um diz ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Eles adoram Deus o tempo inteiro. Eles são incandescentes, eles são de fogo. Isaías viu estes seres espirituais. E diz a Bíblia que quando ele teve essa visão da glória de Deus, ele sabia que o seu primo Uzias tinha morrido. Mas diz a Bíblia que ele teve uma visão e ele viu o trono de Deus. Queridos, o trono de Israel estava vazio porque o rei Uzias tinha morrido. Mas lá no trono de Deus, o trono de Deus estava ocupado por Deus. Isaías entendeu: aqui o homem perdeu o controle, só que lá Deus permanece no controle. Aleluia. É assim na nossa vida. Aqui nós perdemos o controle. Aqui o médico diz que não tem jeito. Aqui as portas fecham. Mas a boa notícia nesta manhã é que existe um trono acima, que é o trono de Deus, e ele continua no trono. Amém? Ele continua reinando. Ele continua governando sobre todas as coisas. Aleluia! Quando ele teve essa visão, Isaías tinha sido ensinado, Isaías tinha sido treinado a entender que quando a pessoa tivesse uma visão da glória de Deus, ela poderia morrer. Ela poderia não suportar tamanha santidade. Ele falou: ai de mim que vou perecer, vou morrer. Eu não vou sobreviver. Porque eu tenho os meus lábios, o que ele fala? Os meus lábios são? Está fraco, os meus lábios são impuros. Os nossos lábios não podem ser impuros. Fala para o seu irmão do lado: não tenha os lábios impuros. Feio, muito feio. Eu tenho os meus lábios impuros. E eu habito no meio de um povo que tem impuros lábios. E os meus olhos, eles viram Deus, o Senhor dos exércitos. Eu vou morrer. Mas um dos serafins estava perante Deus, pegou lá do trono uma brasa viva e voou até Isaías. E com aquela brasa ele tocou nos lábios de Isaías. Isaías falou: ai de mim. Mas quando